Um feliz sábado a todos os amigos e irmãos. É um prazer muito grande estar compartilhando a palavra de Deus com cada um de vocês. Meus queridos, hoje eu queria falar a respeito de um tema que faz uma diferença muito grande na nossa vida. É sobre coisas simples da nossa vida que faz uma diferença tremenda e muitas vezes nós deixamos passar de lado e nós não reparamos nessas coisas simples. Eu gostaria de ler um texto agora nessa manhã com vocês. Um texto, e diz assim esse texto: se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e chamaria de volta para abraçar e beijar mais uma vez. Se eu soubesse que ouviria pela última vez a sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para te dizer, eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, ao invés de pensar, bem, tenho certeza que em outras oportunidades virão, então eu posso passar e deixar esse dia. É claro que haverá um amanhã para se fazer uma revisão, e nós teríamos uma segunda chance para fazermos as coisas de maneira correta. É claro que haverá um outro dia para dizermos um para o outro, eu te amo, e certamente haverá uma nova chance para dizermos um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas no caso de eu estar errado, e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto eu amo você. Espero que nunca nos esqueçamos disso. O dia de amanhã não está prometido a ninguém, jovem ou velho, e hoje pode ser a última chance de segurar apertado a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, com certeza, você se arrependerá pelo resto de sua vida, de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo, porque você estava muito ocupado para dar para aquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria. Então abrace o seu amado, a sua amada, hoje, bem apertado, dizendo o quanto ama e o quanto quer junto de você. Gaste um tempo para dizer, me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda, não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta, o futuro talvez não chegue. Papai, mamãe, marido, esposa, para agora por alguns minutos e reflita sobre a mensagem desta manhã e pratique-a. Meus queridos, esse texto, ele foi escrito pelo marido de uma das aeromoças naquele avião da TAM que colidiu com um prédio em São Paulo. 3 coisas eu tenho para falar para você nessa manhã. Amanhã, depois e se. Essas 3 palavras, meus queridos, são as palavras que mais nos impedem de viver. Amanhã eu vou fazer alguma coisa. Amanhã eu vou te visitar. Eu quero dar uma notícia para você. O amanhã não existe. Porque quando chegar o amanhã, já é hoje, né? Eu vou emagrecer amanhã. Emagreça. Vê se você consegue. Ninguém consegue emagrecer amanhã. Eu vou comprar amanhã. Ninguém compra nada amanhã. Jesus vai voltar quando? Amanhã ou hoje? Jesus vai voltar hoje, né? Porque se Jesus voltar amanhã, nós não estamos lá. É ou não é? Então, qual é o dia mais importante da sua vida? Hoje. Quando você tem que amar? Hoje. Quando você tem que fazer? Hoje. Quando você tem que mudar? Hoje. E quando você tem que se converter? Hoje.
Porque as pessoas ficam preocupadas e falando amanhã, amanhã, e a Bíblia diz, não andeis ociosos pelo dia de amanhã. Então, tudo que a gente tiver que fazer tem que ser feito quando? Hoje. A hora de viver é agora, porque o amanhã, deixa para amanhã, sabe? Eu estava pensando em visitar o meu pai, e cada vez que eu chegava em casa, o velho estava à vontade, eu ligava para ele e falava, pai, daqui 1h20 eu estou chegando aí. Ele ficava me esperando. O que eu quero dizer para vocês, meus queridos, é nessas coisas simples que fazem uma diferença. Eu ligava para ele, em 1h20 ele estava no portão me esperando. Ele abria a porta, eu entrava, a gente ficava conversando, eu abraçava ele, beijava o velho, e a gente falava de coisas engraçadas, a gente ria junto, a gente chorava junto, sabe? Eram coisas gostosas, gente, coisas simples, que faziam uma diferença tremenda. Às vezes eu abraçava ele e falava, pai, eu quero ser igualzinho ao senhor, mas sem a careca. Mas não teve jeito, a careca veio junto. Meus queridos, a gente brincava com coisas simples. Às vezes ele queria mandar na minha memória, lembra disso? Pai, eu não lembro, isso aconteceu há tanto tempo, o trem passava em Maria Fumaça ainda, como é que eu vou lembrar, pai? Não, mas eu te falei. Pai, não lembro. Não, lembra sim. Ele queria mandar na minha memória, gente. A gente brincava com coisas simples da vida, né? Às vezes, eu ficava conversando com ele e ele falava, vou fazer uma laranjada para você. Eu falava, não, pai, sabe? Mas para não contrariar, eu falava, então faz só um pouquinho. Aí ele fazia um copo desse tamanho e falava, toma tudo. Eu, pai, mas eu fazia, tomava. Gente, às vezes a gente conversava e conversava sempre as mesmas histórias. Ele repetia a mesma história várias vezes. E eu escutava e ainda jogava lenha na fogueira e falava, pai, e aí? Como é que foi? É verdade? O que aconteceu? E ele contava a mesma história. Então você que é jovem, você que é adolescente, às vezes o seu pai conta, a sua mãe, a mesma história várias vezes, e tem pessoas que repreendem o pai, poxa, mas você já me contou 3 vezes essa história. Então você que é jovem, escute o seu pai, a sua mãe, deixa ele falar. É tão bom essas coisas simples que vão fazer essas diferenças, meus queridos. Outro dia, eu passando pela porta do corredor, meu pai, eu escutei uma conversinha no quarto, eu fui abrir a porta para ver o que ele estava fazendo. 1h da manhã era a hora que eu estava chegando em casa. Hoje é a hora que a molecada está saindo. Eu empurrei a porta e olhei, e vi ele ajoelhado, minha mãe dormindo ao lado. Ele começava então a orar por pessoas, pela família da minha mãe, e falava o fulano, o ciclano, falava o nome de um por um. Orava por pessoas da igreja de Jaú, sabe, pessoas que ainda estão na igreja, mas pessoas que nem imaginam que ele orava, mas ele orava. Ele orava por mim. A preocupação dele era a salvação dos filhos. Gente, coisa simples da nossa vida. A última vez que eu encontrei com ele, eu liguei, falei, pai, estou chegando. E quando eu cheguei, ele abriu a porta, eu entrei para brincar com ele estava magrinho, sabe, 87 anos. Eu brinquei com ele, falei, pai, nossa, o senhor está com um físico de jogador de baralho sensacional, parece uma rolinha depenada. E a gente brincava com essas coisas simples. Ele dava risada e só você mesmo, né, meu filho? Ha, ha, ha. A gente brincava com essas coisas simples, gente. Sabe? No ano de 2011, eu recebi uma mensagem da minha irmã no celular, logo pela manhã. Eu olhei na mensagem e a mensagem dizia assim: meu pai morreu. Eu liguei para minha irmã na mesma hora. Disse para ela, poxa, que brincadeira é essa? O pai é só teu? O seu pai que morreu não foi o meu? E ela falou, vem para cá, o pai morreu. Aquela foi a única vez que eu achei que jamais
fosse ouvir falar que meu pai tinha morrido. Quando eu cheguei no velório, eu vi o meu pai num caixão. Eu comecei a ver ao longe, e eu vi quão insignificante e pequeno eu sou. E ao mesmo tempo, eu tinha aquela vontade de falar, puxa, se eu pudesse ressuscitá-lo. Mas uma voz falava no meu ouvido, não precisa. Ele já trabalhou muito para Cristo, era um cara fantástico, se preocupava com as coisas espirituais, se preocupava com a salvação da igreja. Nessas coisas simples, gente, que eu queria que você levasse para sua casa hoje, sabe? A Bíblia diz em Salmos capítulo 30, versículo 5, diz assim, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Coisas simples da vida, coisas que é para a gente simplificar, mas muitas vezes a gente gosta de complicar, a gente não gosta das coisas fáceis, a gente complica, né? E essas coisas simples da vida, meus queridos, elas estão sendo abandonadas. É você cumprimentar um amigo, você ligar para ele e falar, como é que tá? Tudo bem? Esses dias no Facebook, o irmão Kleber da Vila Netinho foi tão infeliz, eu acho que foi, pelo Espírito Santo. Ele pôs uma frase ali para uma irmãzinha que fazia um tempinho que não via na igreja, e ele escreveu para ela a seguinte frase, estamos com saudade de você. Coisa simples, gente, mas para quem recebeu essa mensagem pode ter certeza, vai fazer uma grande diferença na vida dela. Essas coisas simples, sabe, que estão sendo abandonadas. As pessoas falam muito em mico, leão dourado, jacaré do papo amarelo, arara azul, né? O Greenpeace tem defendido todos esses animais. Mas às vezes eu penso em mandar um e-mail para o Greenpeace e falar, viu, vocês precisam lembrar do piolho. Ninguém fala do piolho, né? Essa geração que tem hoje aqui, essa molecada, não sabe nem o que é o piolho. Eu estava conversando essa semana com um amigo, o apelido dele é Piolho, gente. E chegou uma criança do lado dele e falou, escuta, por que seu apelido é Piolho? Porque eles não sabem. Essa é a geração HD, é High Definition, ou seja, alta definição, né? Eles não sabem o que é isso. Mas, meus queridos, o piolho era uma bênção na nossa vida. O piolho fazia você ficar no colinho da mamãe 20, 30, 40 minutos. E você ficava deitadinho ali, e a mamãe só aqui, ó, tirando, matando o piolinho. E muitas vezes a gente queria levantar a cabeça, e ela baixava a cabeça da gente e falava, não, fica aí. E às vezes a gente dormia no colinho da mamãe, era tão gostoso, aquele colinho quentinho. Gente, o piolho era uma bênção na vida da gente, sabe por quê? Porque o piolho trazia toque, proximidade. Era isso que era gostoso, gente, né? Essa geração HD não sabe nem o que é o chuvisco da televisão na nossa época, né? Ninguém queria ver o chuvisco. As pessoas ficavam, o pai chegava com a televisão em casa, instalava a televisão, e aí esticava a antena para o lado de fora, com uma vara de bambu do lado de fora, né? Colocava lá, e o pai ficava virando a antena, e a família toda lá dentro de casa, vai, esquerda, esquerda, direita, direita. Eram coisas simples, gente, que a gente brincava, porque nas coisas simples, Deus pode enviar as grandes oportunidades da vida. Meus queridos, abra sua Bíblia, a palavra de Deus, por gentileza. 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. A Bíblia diz assim, então e Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou para Ramá. Aqui é uma história fantástica de um camarada fantástico, chamado Davi. Deus então chama Samuel lá das montanhas do Ramá e diz, Samuel, eu estou por aqui com Saul, mas eu tenho um servicinho para você. Eu gostaria que você fosse até a casa de Jessé. Vai lá, mas fica quietinho.
escuta o que eu tenho para te falar, não fala nada. Vai lá e dá uma olhada nos filhos de Jessé. Samuel então desceu as montanhas, foi até Jessé, chegou para Jessé e falou assim, levou uma vaquinha junto, falou, Jessé, vamos aqui sacrificar essa vaquinha. Sacrificaram a vaquinha. Samuel virou para Jessé e disse, apresenta os meninos. E Jessé então apresentou os seus filhos. O primeiro, Eliabe, o primogênito mais forte e bonito. Samuel olhou e falou, puxa vida, bonito, forte, deve ser isso aí. E Deus falou, Samuel, quietinho, não te atentes para a aparência do menino. Samuel ficou quietinho. Aí mandou então o segundo filho, Abinadab. Não, também não era Abinadab. Mandou o terceiro, Samar, também não era Samar. Mandou o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo filho, e também não era. De repente, Samuel vira para Jessé e fala, acabaram-se os garotos? Eu fico imaginando Jessé naquela época, gente, olhando para Samuel e falando, poxa, quer mais o quê? Já passei 7? Quer mais filho ainda? Aí ele se lembrou e falou, gente, estou me esquecendo, o meu caçulinha, o menorzinho, um amor de pessoa, o Davizinho. Mas o Davizinho está trabalhando, pastoreando ovelhas. Então, meus queridos, ele manda chamar o Davizinho, né? Davi trabalhando. O interessante dessa história, que ele tinha 8 filhos, e o pai era o único que estava trabalhando naquela hora, porque os 7 estavam em casa, é ou não é? Meus queridos, muitas pessoas ficam reclamando, né? Puxa vida, como é que pode? 7 vagabundos dentro de casa, e só o Davizinho que era o caçula trabalhando. É que Deus dá trabalho só para quem tem muito trabalho, é ou não é? Então, meus queridos, mandam chamar o Davizinho. Chega um servo e fala, Davi, está um maior vucu-vucu na sua casa, rapaz. O profeta chegou, condenou todo mundo, reprovou todo mundo, e está faltando você. Ele queria que você fosse lá. Então chamaram. Davi mais que depressa veio correndo. Eu fico imaginando a hora que Samuel viu Davizinho chegar. Um menino baixinho, cheio de pintinha na cara, ruivo, mas era bonito em aparência. E a Bíblia diz que Davi era valente. Ele deve ter olhado e falou, baixinho, todo baixinho meio encardido, né, gente? Invocado. Olhou e Deus falou, Samuel, unja a cabeça do menino com azeite. Derruba o azeite sobre ele, unja o menino. Vaza para as montanhas do Ramá e deixa o resto comigo. Samuel, então, derramou o azeite sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Algo tão grande e tão significativo na vida daquele menino. Mas mudou alguma coisa na vida dele? Não. Continuou apacentando ovelhinha. Aí Saul então começa a ter problemas de cabeça. Naquela época não tinha Lexotan, Gardenal, Rivotril, não tinha essas coisas. E ele apelou então para a musicoterapia. Puxa vida, mas quem vai tocar para mim? Não tem ninguém para tocar. Aí um servo do rei falou, Saul, tem um camarada fantástico, filho do Jessé, toca uma harpa, o cara é um músico fenomenal, melhor que Jader Santos, põe Jader Santos no bolso. Então manda chamar o garoto. E chamaram então o Davi. Meus queridos, Davi virou músico do rei, já era pastor de ovelhas, ungido de Deus. E o rei gostou tanto dele que colocou ele para ser pajem de armas, tomar cuidado das armas do rei. Um dia então o pai vendo Davi, falou, Davi meu filho, eu estou precisando de você. Eu queria que você fizesse o seguinte, amanhã você acorda mais cedo e você pega uma carrocinha de pão com queijo. Essa carrocinha é versão minha, tá, gente? Você pega a carrocinha de pão com queijo e vai lá com os seus irmãos, que eles estão militando no exército de Saul. E eu queria que você fizesse o seguinte, você leva o pãozinho e o queijinho para os seus irmãos, e leva também um pouquinho de queijo para o comandante, né? Porque Jessé queria mandar o recado para o comandante, era o seguinte, estou te mandando o queijo hoje, se os meus filhos morrerem, não tem mais queijo, hoje é o último, é ou não é? O pai queria fazer o quê? O pai queria proteger os filhos, né? Meus queridos, Davi podia muito bem falar, não vou, é ou não é?
Ele podia falar, já pensou eu, ungido de Deus, passar no meio do exército aí, do pessoal de Israel, as meninas me vendo, levar uma carrocinha de pão com queijo? Não, eu não vou. Vocês lembram o dia que o Samuca veio, derramou óleo na minha cabeça? Eu sou ungido do Senhor. Isso é simples demais para mim. Davi podia muito bem ter falado isso. Meus queridos, mas também me parece que Davi sabe que os humilhados serão exaltados. Mas me parece também que Davi sabe que tudo o que tiver que fazer, faze com todas as suas forças. Então o que Davi falou? Pãozinho, carrocinha, queijinho e vamos lá. Meus queridos, aquela carrocinha de pão com queijo vai mudar a vida do cara. Uma coisa simples demais para a gente ser feliz, e muitas vezes a gente não dá valor para essas coisas simples, né? Uma carrocinha de pão com queijo pode ser o café da manhã na tua casa. Essa carrocinha pode ser o desligar da televisão um pouquinho mais cedo e dar atenção para aquela pessoa que está do teu lado. Essa carrocinha pode ser desligar um pouquinho da internet e ficar um pouquinho com a família, né? Coisa simples, gente. Coisa simples demais. Mas nessas coisas simples que vão mudar a minha vida, a tua vida, a minha casa e a tua casa. Mas foi uma carrocinha de pão com queijo que fez com que Davi ouvisse o gigante dizer: por acaso tem algum homem em Israel? Tem algum homem em Israel? Davi então começou a rever todo o seu conceito, toda a sua intimidade que ele tinha com Deus. Ele era ungido e escolhido por Deus. Então ele comenta com aquelas pessoas que estão em volta dele e diz: fala para o gigante que eu mato ele. As pessoas que estavam do lado falaram: poxa, o moleque está louco. Se o exército inteiro não tem coragem de enfrentar, você acha que esse menino vai conseguir enfrentar um gigante? Meus queridos, foi lá contrariando todas as expectativas. Ele enfrenta um gigante, torna-se um herói de guerra, levado para um campo de batalha, por uma carrocinha de pão com queijo. Coisa simples demais. E essas coisas simples que fazem a diferença na nossa vida, né? Talvez você tenha um gigante na tua vida. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado. Talvez você tenha enfrentado o gigante da pornografia. Talvez você tenha enfrentado um gigante na tua casa. Talvez você é o único crente da tua casa. Mas você tem que ser firme. Talvez você tenha um problema muito grande e só você sabe. Ninguém sabe o que você está passando. Esses dias eu vi numa frase de caminhão escrito a seguinte frase: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Que Deus abençoe a cada um nessa manhã. É o meu desejo e oração. Amém.